Nuage. It's everywhere. Pessoal, muito boa tarde, bem-vindos que estão chegando. Daqui uns minutinhos nós começaremos o nosso webinar. Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos aí para a gente já iniciar nossa sessão. Bom, pessoal, então já iniciando aqui nosso webinar, sejam todos bem-vindos em nome da Nuage e também da AWS. Eu me chamo Naira Janaína, eu sou arquiteta de soluções aqui da Nuage, tenho essa experiência em cloud. Hoje sou certificada AWS, inclusive arquiteta de soluções associate. Então hoje a gente vai dividir um pouquinho com vocês sobre o QuickSight, né, sobre essa ferramenta tão preciosa que a AWS tem para que a gente possa gerar decisões inteligentes sobre os nossos dados. Aqui a gente vai discutir um pouquinho com vocês sobre o que é esse QuickSight e principalmente nós trazemos aqui uma vertente muito forte no nosso mercado, que é a frente de IA generativa. Então hoje o QuickSight ele já tem aqui essa ferramenta que a gente consegue adequar, né, aos padrões desse QuickSight, que a gente chama de Amazon Q, até dando aqui uma explanação. E aí, nessa tarde, a gente vai trazer para vocês um pouquinho sobre como que estão funcionando essas ferramentas hoje e também alguns casos de uso que a gente pode estar aplicando aqui dentro da AWS para gerar aí valor aos seus negócios. Ao meu lado eu também trago o Paulo. Paulo é arquiteto também de soluções do lado da AWS, então o Paulo aqui também já tem essa jornada de dados, ele já conhece também todas essas visões dos serviços da AWS, e aí eu vou começar trazendo um pouquinho para vocês de quem é a Nuage, e aí nós vamos prosseguir com o Paulo falando um pouquinho mais a parte aí do Amazon QuickSight. Então, até um pouquinho a nossa agenda de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre quem é a Nuage, nós vamos falar sobre essa definição do que é o Amazon QuickSight, sobre o que esse QuickSight representa hoje para nós. Também vamos falar um pouquinho sobre o potencial dessa generativa IA dentro desse QuickSight, também as funcionalidades, sobre a ferramenta Amazon Q. E aqui também a gente traz para vocês uma visão tanto de preço, né, de como utilizar esse serviço, quanto também a questão de algumas referências para os nossos clientes e também de alguns recursos aí que a AWS disponibiliza para que vocês possam fazer os testes nesse meio do QuickSight.
Então, falando um pouquinho sobre quem é a Nuage, sobre como a Nuage trabalha hoje, a Nuage é um parceiro de nível Advanced da AWS, então nós temos aqui uma parceria de nível estratégico com ela, sendo que é uma empresa especializada principalmente na entrega aqui de serviços de cloud, de TI de um modo geral. Então, quando a gente fala da AWS, a gente também fala um pouquinho aqui do nosso reconhecimento. Hoje nós temos algumas competências que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que nós tiramos aí em conjunto com a AWS, né, as competências da AWS, e hoje nós somos reconhecidos também como especialista em networking pela AWS, também em segurança e em DevOps. E também nós temos aqui, por conta dessas competências, esses selos que atestam também nossa competência nos segmentos de Small Medium Business, né, e também da questão da educação. Aqui também nós temos serviços, né, da AWS, que nós temos essa questão dessa expertise comprovada, que nós chamamos aqui dentro de SDPs. Então, são cases nossos que são entregues à AWS para que nós possamos aí atestar nossa competência nesses serviços. Hoje nós somos também top 10 Latam Providers, então da América Latina toda, a Nuage aqui se encontra nos top 10, e inclusive nós somos premiados, tá, pela CEO Review, como um dos parceiros aqui que tinha essa questão do grande potencial de crescimento e que também auxiliava ali esses clientes AWS aqui como um parceiro estratégico. Nós também fomos reconhecidos pela AWS como parceiro do ano, por conta do reconhecimento aqui na excelência das nossas entregas, aqui nos serviços que nós entregávamos ali como um serviço para os nossos clientes. E aqui também a Nuage hoje ela é reconhecida como um GPTW, então um Great Place to Work, onde nós conseguimos atuar aqui com os nossos funcionários, né, aqui com os nossos colaboradores internos, de uma forma estratégica, refletindo diretamente aqui na qualidade de serviços entregues. Então, aqui a Nuage, ela tem essa questão dessa visão dos pilares, não pautado somente aqui na questão da entrega de serviços tecnológicos propriamente dito, mas também aqui nós tratamos muito da visão humana quando nós tratamos aqui da entrega desses nossos clientes. E aí, trazendo aqui a visão de Nuage para o mercado, quem é Nuage para a AWS, como que a Nuage aqui hoje, ela pode atestar competência nesse serviço. Hoje nós somos top 5, tá, em todo o Brasil como parceiros da AWS. Hoje nós temos 5 competências atestadas aqui, então tanto a competência de networking, a competência de SMB, a competência também para a vertente de education, que inclusive é um setor aí em grande crescimento para esse ano, principalmente quando a gente fala da questão de dados, generative AI, a competência também de segurança e a competência de DevOps. Então, o processo para que nós possamos conseguir cada uma dessas competências aqui, ele é um processo que envolve tanto o atestado dessa expertise ali um pouco mais técnica, então tudo que foi implementado, se isso está seguindo as melhores práticas, como também a expertise aqui de qualidade na entrega ali, no contato direto com esses clientes. E aí, também falando sobre essa questão das nossas competências, aqui trazendo os SDPs, esses SDPs são espécie de selos que atestam nossas competências em determinados serviços da AWS. Então, hoje nós possuímos 10 desses selos, tá? Trazendo aqui a visão para vocês, inclusive o selo do QuickSight. Então, aqui internamente nós tratamos diversas ofertas, diversas demandas que envolvem essa visão dos dados e principalmente a questão dessa ferramenta da AWS. Então, com isso, nós conseguimos aqui esse selo do Amazon QuickSight para atestar que nós temos aqui a expertise comprovada nesses serviços. E aí, a partir de cada uma dessas competências, além de nós entregarmos aqui para os nossos clientes esses serviços, né, feitos de uma forma muito proativa, nós também entregamos aqui a certeza de que a AWS ela tem essa visão aqui da Nuage como esse parceiro estratégico. E aí, trazendo essa visão aqui também de ofertas e serviços da Nuage, como que nós trabalhamos hoje, como que nós trazemos essas nossas ofertas numa visão de mercado. Hoje nós trabalhamos com algumas visões, então tópicos principais como migração, infraestrutura de nuvem, dados, né, inteligência de negócios, questão de aplicações e a questão também de suporte. Então aqui de migração a gente trabalha desde a construção de um novo ambiente ali na AWS até um modelo de trazer esse ambiente já existente em outras clouds, em ambientes on-premise, para dentro dessa nuvem da Amazon. Nós também trazemos aqui a questão de análise de ambientes, então em busca ali, por exemplo, de melhoria de custos, que hoje a gente chama da visão de FinOps, a gente traz ali a visibilidade da parte técnica desse ambiente.
Aqui também a gente traz dentro dessa visão de migração a questão de modernização, então trazendo aqui insights de como vocês podem melhorar esses ambientes a partir do momento que se parte dessa migração, e também estratégias de adoção à nuvem, então para aquelas empresas que estão começando a caminhar, estão começando a ter o seu processo ali dentro das clouds. Quando a gente fala de infraestrutura em nuvem, a gente fala de implementação ali de ambientes propriamente ditos, implementação ali de serviços AWS, a questão de reestruturação de infraestruturas já existentes, inclusive dentro da própria AWS, a questão de melhores práticas também. Então, nós fazemos aqui a adoção ao Well Architected Framework, né, que é o framework da AWS, que possibilita que a gente tenha essa visão de melhores práticas, e, como eu disse, a otimização de custos. E aí é onde entra o ponto principal, né, dessa nossa apresentação, que é a questão de dados e inteligência de negócio. Hoje a NoAGT, ela traz muito forte essa frente, principalmente da questão dos dados serem utilizados ali de uma forma objetiva e de uma forma também a agregar valor ao seu negócio. Então, imagine que hoje nós temos muitos processos dentro das empresas que podem ser automatizados e podem ser aqui também melhorados partindo desse pressuposto da inteligência artificial. Então, hoje nós conseguimos aqui fazer a implementação de estruturas de dados, então, fazer ali toda uma jornada, desde aquelas empresas que ainda não possuem dados estruturados, até que elas se tornem uma empresa que utilize aí tudo isso de forma eficiente nos seus negócios. A gente tem a inteligência de negócios, então tanto a questão de BI quanto a questão de analytics, que é inclusive o que a gente vai debater aqui. Então, como vocês podem usar esses dados que hoje já existem dentro do ambiente de vocês de forma mais eficiente. Aqui a gente parte também da questão de inteligência artificial. Então, hoje, as empresas que estão se adaptando à inteligência artificial estão entendendo como que esse processo ele pode alavancar esses negócios e como que esse processo ele pode auxiliar os demais dentro da empresa. Então, desde a construção de tutores, até ali assistentes virtuais, até assistentes ali de call center. Então, todos esses negócios eles são possíveis dentro dessa inteligência artificial. E também aqui a gente tem a questão de ambiente de análise de dados. Então, estruturação de data lake, data warehouse, e como que a gente pode utilizar, por exemplo, planilhas que hoje eu tenho que talvez eu não utilize da forma como eu gostaria. Então, são N possibilidades que a gente tem aqui dentro dessa visão, dessa nossa oferta de dados e de inteligência de negócio. E o mais importante de salientar aqui é que dentro dessa frente aqui dos dados, nós conseguimos ter soluções 100% personalizáveis e 100% aí aderentes aos negócios de cada uma das empresas. Depois a gente tem desenvolvimento de aplicações, então desenvolvimento nativo direto para a nuvem, já para facilitar os processos aí em uma caminhada futura, quando a gente tem a questão desse desenvolvimento. A esteira de desenvolvimento, então que a gente chama aqui da solução de DevSecOps internamente hoje, modernização de aplicações ali, por exemplo, legadas nesse caso, desenvolvimento de aplicações móveis, seja para iOS, seja para Android. Então, tudo isso a gente consegue aqui contemplar dentro desse desenvolvimento de aplicações. E, por último, também suportes e serviços gerenciados. Então, para aquelas empresas que precisam dessa visão de suporte e atendimento ali, por exemplo, 4x7 nessa visão de cloud, a questão de sustentação também de aplicações e do ambiente cloud, que no caso a gente chama aqui de AMS e MSP, então para que você não tenha nenhuma preocupação de gerenciar ali o ambiente que você tem com os seus serviços, e por último a visão também de NOC e de SOC, para que a gente possa fazer ali, ter essa visibilidade desse monitoramento ali, tanto automático quanto também o monitoramento manual. Aí a gente também, dentro disso tudo, tá? Esses dois últimos pilares aqui, que basicamente se enquadram, né? São universais em tudo. Então, questão de segurança e conformidade. Hoje, de nada adianta a gente falar muito de dados, inteligência artificial, se a gente não tiver como garantir essa visão de seguranças e conformidades. Então, esse pilar aqui, ele se adequa a todos os outros, ele está presente ali de forma intrínseca dentro de todos os outros. E assim também como a questão da inteligência artificial generativa. Então, por exemplo, quando a gente tem ali uma visão de desenvolvimento de código, a questão ali de trabalho com os dados, tudo isso a gente consegue envolver a inteligência artificial para que a gente possa ter esses processos de uma forma muito mais ágil e também muito mais simplificada. Então, aqui, né, continuando nessa visão de dados e inteligência de negócio, a gente vai trazer aqui o Amazon QuickSight para vocês, vai apresentar aqui também essa ferramenta, e entendendo também que hoje a Nuage ela é especialista nesse tipo de ferramenta que a gente
gente também consegue apoiar aqui nas mais diversas vertentes. E aí, pessoal, antes até de passar a palavra para o Paulo, né, que ele vai continuar essa visão aqui do QuickSight, a gente tem aqui a ferramenta de chat também, então qualquer dúvida que vocês forem tendo aí ao longo do webinar, qualquer necessidade de participação, vocês podem deixar no chat também, que a gente vai ter uma pessoa responsável por conferir essas dúvidas e a gente também vai debater um pouquinho sobre elas no final, tá bom? Então, Paulo, é com você, tá bom? Pode ficar à vontade aqui para trazer essa visão do QuickSight. E aí eu também vou complementando ao longo do webinar quando for necessário e também quando a gente tiver alguma dúvida, alguma colocação aqui, tá bom? Perfeito, Naira. Só vou pedir licença aqui para poder compartilhar minha tela. Um minutinho. Estou de volta. Precisei dar a permissão aqui para poder compartilhar a tela. Agora eu preciso só recuperar a minha permissão de organizador do evento. Me escuta? Sim, sim. Tá. Eu caí aqui, mas eu tô sem a permissão de compartilhar a tela, gente. Eu posso continuar compartilhando aqui, Paulo, o material. Pode ser? Eu acho que é uma outra apresentação, é diferente, na verdade. Você quer um pouquinho mais sobre a Amazon Q. Também com a Amazon Q Fixate. Mas pode ser, pode compartilhar que eu vou tocando aqui. Quando receber a permissão, eu compartilho a minha também, tá? Só pra gente não perder muito tempo. Boa. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Paulo Dantas, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS há um pouquinho mais de 3 anos. Eu tenho contas SMB aqui do Brasil e faço parte do grupo de interesse em Data, do grupo de especialistas no banco de dados. Bom, então, como foi comentado aqui antes, a ideia é a gente ter um overview das principais funcionalidades, o que o site consegue fazer, qual que é o propósito dele aqui, e também dar uma luz um pouco maior sobre qual que é o papel da IA generativa e como que a AWS se posiciona no mercado ali de Generative BI, né? Então, primeiro, só salientar também que é interessante aqui foi uma conversa entre nós, tá? Então fiquem à vontade para poder mandar pergunta aqui no chat, eu vou estar de olho para poder responder, casos de uso, enfim. Bom, então, o QuickSight é a principal ferramenta da AWS para criar BIs, tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga conectar ali com diferentes fontes de dados. Então, não se restringe apenas ao ecossistema AWS, quando a gente fala de RDS, de Aurora, Redshift, mas também a gente pode começar ali com uma conexão JDBC, por exemplo, puxando do on-premise, trazendo isso para o Spice, que é a nossa tecnologia em cache. Então, ele é um serviço que visa trazer unificação, acho que essa é a palavra, né? Então, por que unificação? É um único serviço, uma única tecnologia que a gente precisa para poder gerenciar as nossas fontes de dados ali, a conexão. Então, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer um refresh, por exemplo, se eu preciso fazer algum nível mínimo ali de tratamento de dados, algum join, filtro, eu faço isso dentro do próprio QuickSight e, claro, criar as visualizações e publicá-las, tá? Então, a ideia aqui é que é um serviço que vai agregar tudo isso, trazer tudo isso numa única visão. Eu consigo, dentro dele, trabalhar diversos níveis de permissionamento. Então, a gente sabe que a principal ferramenta da AWS para trabalhar a parte de gerenciamento de usuários e governança é o IAM.
E aqui não é diferente, eu também posso usar o IAM para poder, por exemplo, criar roles, criar usuários ali com diferentes papéis dentro da minha aplicação. Eu posso embedar, por exemplo, essas minhas visualizações em alguma aplicação já existente, tá? Usando o SDK. Consigo fazer o controle, por exemplo, a nível de linha, de quem pode visualizar ou trabalhar com qual nível ali dos meus dados, tá? E a proposta principal é ter uma performance consistente. Aqui, independente se eu estou trabalhando com um arquivo CSV de alguns megas ou se eu estou trabalhando importando meus dados para o Spice, por exemplo, 2, 3 terabytes de dados, tá? E claro que isso só faz sentido se a gente tem um custo atrativo. Então aqui não é diferente da proposta da AWS, onde você paga pelo que você usa. Aqui vai continuar sendo da mesma maneira. E como eu comentei, essas policies que a gente cria em JSON, em YAML, tentando segregar ali o nível de acesso. Pode ir para o próximo slide, por favor. Boa. Então, aqui é só uma visualização ao redor do mundo, quais clientes que usam QuickSight. A gente tem nomes aqui de peso, então a própria NFL, a Panasonic, Siemens, todos esses já utilizam o QuickSight em larga escala. Pode passar. Show. Então, de maneira bem visual, né, quais são os principais benefícios do QuickSight e algumas consequências, né? A redução de custo, a AWS ela tem essa redução de custo em escala, né? Por ser um cloud provider global, então a gente consegue propagar e passar para os nossos clientes esses descontos. Então, nesses últimos 3 anos, a gente já conseguiu fazer redução de preço ali de 74%, e aumentando ali a utilização de BIs de maneira exponencial. Pode passar o slide. Bom, então se sobrar um tempo aqui no final, posso abrir também a Demo Central, que é o portal aberto do QuickSight para os nossos clientes, onde vocês podem não só ter a experiência de visualizar os dashes, mas também de criar, de até certo ponto trabalhar com GenAI, com a Amazon Q, que a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes na sequência, dentro desse portal, tá? Ele é bem interessante. Aqui a gente tem um gostinho do que o QuickSight pode fazer. Então você consegue criar ali filtros, claro, para esse seu dado ser trabalhado, consegue fazer um drill down ali, criar dashes interativos. Então eu posso. Tive um caso, por exemplo, de um cliente ano passado, onde a gente conseguiu criar dentro do QuickSight a visão de um estádio de futebol, para a gente poder entender de maneira visual quais ingressos, quais assentos já estavam sendo ocupados e quais não. Tá? Esse é um exemplo de mapa interativo. Eu tenho algumas coisas já pré-construídas que é só começar a utilizar ali, por exemplo, mapa mundi, corpo humano, entre outras coisas. Ele é acessível em qualquer dispositivo, tá? E em relação ao refresh de dados, isso é um ponto importante, né? Então, a gente consegue trabalhar em diferentes níveis. Então, a gente tem um caso de uso, por exemplo, onde eu tenho ali meu banco relacional, tá? Ele pode estar no AWS, pode estar em outro provider, pode estar on-premises, e eu posso fazer a exportação, conexão direto no meu banco. Claro que aqui a gente está em um cenário ali de réplica de leitura para fazer essas análises, porque a gente sabe que tentar rodar essas análises para gerar relatório no banco principal ali pode onerar um pouco, tá? Então a ideia é que seja feita uma réplica de leitura. A gente pode fazer um processo de ETL e exportar isso para um S3, por exemplo. De qualquer maneira, eu tenho algumas opções de quanto em quanto tempo eu vou incrementar esses meus dados e fazer o refresh. E a gente pode partir para a opção de fazer um full refresh. Eu vou trazer todas as operações de DLL, então dados que foram deletados, por exemplo, ou a opção de fazer apenas o refresh incremental, para trazer os novos dados, que, claro, é mais performático. Tá? Pode passar? Então, aqui é um pouco mais de ideias, tá? Para quem nunca experimentou com o QuickSight, o poder dele, o que ele consegue criar. Pode ir para o próximo. Tá.
Então, uma outra feature interessantíssima do QuickSight é o reporte paginado. Aqui, não sei se alguém tem esse caso de uso, mas vamos supor que eu tenho que fazer aqui um reporte para minha diretoria ali todo final de semana, no final do mês. Eu quero fazer isso da maneira mais ágil, performática possível. Então, o QuickSight ele suporta você fazer reportes paginados, tá? Com imagens ali. Inclusive, essa é uma das features que tem compatibilidade com o Amazon Q. Então, eu poderia, por exemplo, se eu já tenho ali o meu conjunto de dados e o meu dashboard, eu poderia pedir em linguagem natural para criar esse meu reporte paginado para mim, para enviar para minha diretoria ali com um sumário um pouco mais executivo. E eu posso schedular isso para ser enviado, por exemplo, toda segunda-feira de manhã, todo final do mês. É uma das features possíveis. A próxima é a parte de Altering and Consumption. Então, aqui não é diferente de outras tecnologias de mercado nesse sentido. Eu ainda vou ter ali o papel de autor e o papel de viewer. Eu posso mostrar isso aqui um pouco mais em detalhes um pouquinho mais para frente. Mas a ideia é que eu tenha ali o mesmo dataset, a mesma governança entre os dashboards e os reports, tá? Então, eu vou ter uma curva de aprendizado muito mais tranquila, muito mais fácil, porque a maioria dos clientes estão acostumados com esse tipo de framework. A parte de serverless, então, não tenho que me preocupar aqui com provisionamento de máquina, com gerenciamento de software, e vou pagar só pelo que eu consumo, só pela quantidade de dados que eu importo, número de usuários ali de viewers e de dashboards criados. Pode ir para o próximo, por favor. Legal. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre tentar trazer o melhor dos dois mundos aqui. Então, a gente está falando muito sobre o BI clássico, né, que é aquela ferramenta onde eu vou fazer um input de dados, até certo ponto trabalhar um pouco esses dados, tá? Então, é importante frisar que o QuickSight não é a nossa ferramenta para trabalhar ETL, por exemplo. Então, um workflow assim, muito comum é pegar entre a minha fonte de dados e meu QuickSight, eu ter um processo de ETL para normalizar, para excluir campos vazios, enfim, e o que vai tornar a vida da minha ferramenta de BI muito mais fácil na hora de criar esses dashboards. E tentar trazer aqui desse outro lado a GenAI, né, que é um tópico muito quente. Então, a pergunta aqui é o que LLMs conseguem fazer? E só para colocar todo mundo na mesma página, não sei se todos estão acostumados com essa nomenclatura. Então, LLM é acrônimo para Large Language Models. Basicamente, é um modelo ali que o IA generativa utiliza para poder, que já é pré-treinado, então, para criar novos conteúdos usando IA. Então, a gente sabe que no mercado tem alguns. Dentro da Amazon, isso se traduz em alguns serviços. Tá? O principal deles é o Bedrock, onde vai oferecer ali os providers de mercado mais comuns através de API. Então, a gente tem Llama, tem Anthropic, tem Cohere, a própria Amazon, claro, 21 Labs, tem algumas opções. E o que esses caras fazem? Tá? Eles têm um fit muito bom para poder fazer sumarização, para poder fazer generalização de conteúdo, chatbot, auxiliar o trabalho humano ali, tá? E aqui é onde a gente precisa de um pouco mais de tarefas autônomas. Então a ideia é que eu não tenha que gastar horas ali para criar um conjunto de dashboards que melhor que se adapte aos meus dados. Preciso fazer isso de maneira rápida. Então foi aí que surgiu o QuickSight com o Amazon Q. Pode passar. Bom, para quem não conhece a Amazon Q, o Amazon Q ele não existe só para o QuickSight, tá? Ele digamos assim, é um dos sabores do Amazon Q. Inicialmente, o propósito do Amazon Q é ser o seu expert nos seus negócios. Então, a ideia aqui não é trabalhar com conhecimento público da internet, e sim treinar um modelo de LLM para trabalhar com os seus dados e conhecer ali, por exemplo, um conjunto de políticas da empresa que está em PDF. Então, o Amazon Q, a ideia é que ele seja o mais abstraído possível. A gente tem mais de 40 conectores aqui para ele, então eu posso, por exemplo, conectar no meu
Google Drive, eu posso conectar no meu Dropbox, onde quer que esses dados residam, e começar a perguntar para esses dados e tirar dúvida. Tá? E aí, um dos sabores possíveis de utilizar o Amazon Q, a gente pode utilizar ele, por exemplo, para developer, para fazer ali transformação de código, varredura de segurança de código, entre outros, tá? É o equivalente aqui ao Copilot, e o Amazon Q no QuickSight é o que nos interessa aqui hoje. Pode ir para o próximo slide. Quais são as principais capabilities, né? Então, para que eu vou usar o Amazon Q no meu dia a dia? A ideia é que eu tenha uma experiência de autor facilitada, tá? Então, eu já vou ter ali a minha fonte de dados, mas eu não quero investir meu tempo selecionando, por exemplo, se vai ser uma visualização de pizza, se vai ser donuts, o que vai ser? Vai ser barras. Então, eu posso utilizar a linguagem natural, tá? Inicialmente em inglês, mas agora para Q3 desse ano ainda a gente vai ter 100% de compatibilidade com português também. Então eu poderia pedir e sugerir quais tipos de visualizações eu quero ter e ele gera para mim, tá? Eu posso, como eu comentei, fazer uma parte de storytelling. Então vamos supor, putz, legal, já criei aqui meu dashboard, tá muito bacana, mas agora a partir disso eu quero criar um reporte paginado para o meu executivo aqui, o meu CTO. Mesma coisa, linguagem natural, ele vai gerar ali, você consegue, claro, sempre alterar esse resultado que foi gerado, mas o trabalho ali mais braçal, digamos assim, é feito pelo LLM. Tá? E acho que a feature mais utilizada é a de perguntar para os meus dados. Pode passar. Bom, aqui a gente tem esse gifzinho mostrando para gente uma outra capacidade do QuickSight com Amazon Q, que é a de construir, por exemplo, cálculos, né? Então, até eu conseguir fazer ali um regex ou alguma coisa do tipo que consiga trabalhar com os meus dados pode demorar um pouco. Então, eu simplesmente peço em linguagem natural, por exemplo, para ele fazer um campo calculado para mim, somando duas colunas diferentes, por exemplo, e ele consegue criar, tá? A parte de criar os próprios visuais. Então, aqui, essa parte de cálculo, de criar cálculos. Essa aqui já é a parte de criar visuais, tá? Então, por exemplo, eu quero saber os produtos que mais vendem, ele já me gera ali um gráfico de barras. Ou para um que já existe, eu quero só editar através de prompt. Então, eu vou enviando alguns prompts ali e o LLM vai adequando a minha visualização. Eu consigo refinar o que já existe. Pode passar. Bom, a parte de storytelling, tá? A ideia é que eu tenha dois, N dashboards, e eu preciso juntar tudo isso de repente num reporte paginado. Esse aqui é um exemplo dele, então, contando uma historinha ali de começo a fim com os dados e motivacionais. Tudo isso você pode trazer, por exemplo, inclusive documentos de referência, né? Então, baseado nesse documento, gere algo parecido com os meus dados, e ele vai criar isso para a gente. Refinar conteúdos que já existem e trabalhar. Isso aqui é um ponto muito importante, que é como que eu consigo trabalhar de maneira mais performática com dados não estruturados. Então, eu, por exemplo, criei aqui meu reporte, mas eu quero fazer um join com algum outro dado ali, cruzar dados de algum outro lugar. Eu posso, por exemplo, fazer o upload desse dado aqui, desse meu arquivo, e enriquecer minha história com insights adicionais, tá? E a parte de como é que eu compartilho isso, que tem algumas opções. Então o QuickSight, como eu comentei, a proposta dele é ser um serviço unificado, onde você vai configurar sua entrada de dados, configurar visualizações, compartilhar isso com outras pessoas, né, e publicá-los. Depois que eu publico, eu tenho algumas opções de compartilhar. Então, o caso de uso mais simples é o uso interno. Então a empresa não vai oferecer isso como produto para os seus clientes ali, vai ser um uso mais interno dentro da empresa, um exemplo. Então, tudo bem, eu posso criar alguns usuários, algumas roles ali dentro.
e compartilhar e segregar o acesso através do próprio QuickSight. Ou eu posso querer fazer o embed dos meus dashboards criados na minha aplicação que já existe. Aí, como eu comentei, para isso a gente usa o SDK da AWS para só embedar a sua visualização ali. Ou então, por exemplo, eu quero oferecer isso para os meus clientes. Então, eu posso criar roles, né? A gente tem um conceito dentro do QuickSight, que é o conceito de namespaces. Então, eu posso criar um namespace para cada tenant meu. Então, um cenário SaaS aqui, por exemplo, que eu tenho 100 clientes diferentes, eu posso criar alguns namespaces e dentro desse namespace colocar pessoas diferentes. E aí eu faço uma configuração a nível de linha. Pronto, recebi a permissãozinha aqui, agora eu consigo compartilhar a tela também se precisar. Mas só para concluir, então muitas vezes eu quero oferecer isso para o meu cliente final, mas eu não quero que ele tenha, claro, um usuário com senha e tudo mais. Eu só crio uma role para ele. É, eu posso inclusive fazer integração, de repente, se eu já tenho um Active Directory da Microsoft configurado, eu posso trazer isso com o QuickSight, eu posso fazer integração com o Cognito, claro, eu posso fazer integração com o Amazon Identity Center, que é o nosso serviço né, antes se chamava SSO, então eu posso usar o SSO para ter esse acesso mais segregado. Pode pular para o próximo slide. Tá. Então aqui, como eu comentei, o principal caso de uso, que é fazer perguntas para os meus dados, isso eu posso mostrar aqui no Demo Center logo na sequência, pode passar. Opa, isso. A parte de adicionar documentos relevantes, então, como eu comentei, não é só não vai ser só um campozinho de pergunta aí, de prompt. Você consegue subir arquivos de referência para falar, olha, se parece um pouco mais com isso, ou adicione esses dados, sem precisar criar tudo do zero, outro data source, nem nada do tipo. Pode passar um pouquinho. Tá, então aqui é um pouquinho mais do mesmo, que é sobre. Eu ainda vou perguntar, mas eu tenho já algumas perguntas pré-construídas. Então, como eu comentei aqui, a ideia é facilitar o trabalho. Então, o Amazon Q, ele não só aceita as perguntas e vai trabalhar o seu dado conforme o que você pedir, mas ele também vai te sugerir algumas perguntas e alguns insights baseados no dado de vocês, né? Então, aqui no cenário de exemplo, eu estou com um e-commerce e eu tenho ali dados de venda de produtos. E assim que eu subo e conecto com os meus dados no meu banco ali relacional, por exemplo, eu já começo a ter alguns insights que o próprio QuickSight traz para a gente. Tá? Pode passar. Próximo. Tá, próximo também. Esse aqui eu já falei um pouquinho sobre. Isso é bacana. Tá? Então, como eu comentei, o Amazon Q no QuickSight é uma maneira fácil de você começar a utilizar LLM, né, GenAI, que está todo mundo utilizando, mas sem se preocupar, por exemplo, em entrar no nível mais baixo da tecnologia. Tá? Então, eu não vou me preocupar nesse momento com qual LLM eu vou escolher para começar a usar. Não vou precisar fazer configuração de hiperparâmetro, de temperature, top P, top K, nem nada do tipo. Eu vou simplesmente plugar e começar a usar. Então, a ideia é que seja fácil para você começar a integrar. É, e aí você consegue integrar também isso para, como eu comentei, web apps que já existem. Tá? Então, não é só dentro do QuickSight que você pode fazer as perguntas. Se você faz o embed da sua visualização dos seus dados, você faz o embed também daquela caixinha de perguntas do seu site, por exemplo. Tá? Isso é o que a gente vai ver aqui no Demo Center um pouquinho mais para frente. Bom, aqui é só uma anedota da BMW, né, dos clientes que trouxe para a gente, que é sobre como que eles conseguiram ter um impacto maior nos negócios com o Amazon Q. Então, a ideia é que sempre que a gente fala de Amazon Q com QuickSight é velocidade, é criar essas visualizações o mais rápido possível, compartilhar elas o mais fácil possível, tá? Então, essa anedota diz muito sobre isso. Pode ir para o próximo slide. Mais uma anedota aqui também falando sobre o QuickSight, como a performance dele
se destaca no mercado, tá? E aqui a gente tem uma visualização um pouco mais sobre preço, tá? Então, pessoal, eu ainda vou voltar compartilhar a tela para mostrar um pouquinho de uma demo, mas antes disso eu queria trazer alguns parâmetros de preço como que a gente cobra pelo QuickSight, tá? Vamos lá, então a gente tem como outras tecnologias de mercado, papéis, né, que são essas roles. Então eu vou ter a role de só leitor, eu tenho uma role, por exemplo, de um leitor com algumas capacidades a mais, que são essas, inclusive, de IA generativa. Então, eu posso ler, mas também posso perguntar. A de autor, então, como o próprio nome sugere, eu vou ter tudo que o leitor pode fazer, mais a parte de escrita. E tem o autor Pro, que aqui eu já consigo ter acesso a todas as capacidades de GenAI. Então, habilitar e desabilitar reporte, habilitar e desabilitar campo de pergunta, configuração dos tópicos, tudo isso eu consigo fazer com o Author Pro aqui, tá? E aí ali do lado, ali na terceira coluna, a gente tem uma visão de preço. Então, aqui é por subscription também, então por um preço mensal ali de subscrição que a gente tem, dependendo da role que vocês optarem, tá? Pode passar aqui. Tô vendo aqui no chat, gente, tem algumas perguntas, tá? Se vocês quiserem, eu posso responder algumas aqui durante a apresentação. Tá. A parte de custos. Gente, se não ficou claro aqui, eu posso entrar depois também na página de pricing, ou se vocês quiserem trazer dúvidas um pouco mais específicas do cenário de vocês aqui, eu posso responder, mas basicamente é por assinatura que você vai usar dentro do QuickSight. Tem uma pergunta aqui também, acho que é Silas Alcântara. Tá, meu banco de dados que está em um RDS deveria ser espelhado, entre aspas, em outro servidor? Teria o custo baseado nos fatores quantidade de usuários, quantidade de dashboards, cobra por token. E mais custos do serviço Quickly. Tá. Na verdade, não. Vamos tentar destrinchar esse cenário aqui, tá? Então, no cenário onde eu estou lá no RDS, seja qual for a engine, pode ser um NoSQL, pode ser um SQL, pode ser um SQL Server, Postgres, diferente. O que eu vou pagar do lado do QuickSight? Do lado do QuickSight eu vou pagar assinaturas. Então eu vou ter Reader, Reader Pro, Author, Author Pro. Tá? Quantidade de dashboards não é um parâmetro usado dentro do QuickSight. O Amazon Q é um parâmetro usado de preço. Então nada impede também de você começar a usar o QuickSight sem o Amazon Q, tá, gente? Aqui isso é importante frisar. Eu posso usar como minha ferramenta de BI tradicional, onde eu puxo os meus dados, crio na mão nos dashboards, crio os meus reportes na mão, que seja, e ofereço isso para o meu cliente, sem problema nenhum. Agora, o que eu vou ter do lado do RDS? Essa é uma discussão importante. Então, se eu quero puxar de um dado relacional, eu vou ter algumas perguntas que eu preciso me fazer primeiro, que é, eu tenho uma réplica de leitura? Ou eu vou usar isso na mesma instância primária? Se eu vou fazer isso na mesma instância primária, ela vai aguentar essa carga e a carga de produção ali? Talvez eu tenha throttling, alguma coisa do tipo, tá? Então, é um cenário. Uma pergunta. Outra pergunta é, qual que é o meu tempo de refresh mínimo? Eu posso trabalhar com dados D-1 ou eu tenho que trabalhar com dados o mais próximo do tempo real possível? O QuickSight, ele suporta também arquiteturas que trabalham em Near Real Time. Ele não foi criado para isso, como, por exemplo, a gente pode utilizar outras tecnologias, Grafana, Kibana, OpenSearch, para poder, né, trabalhar dados em tempo real, ali na casa de milissegundos. O QuickSight, uma arquitetura muito, muito comum é, por exemplo, faz um export dos meus dados para um S3, eu pago menos por isso, e ao invés do meu QuickSight buscar lá no meu RDS, ele bate direto no S3, e aí eu não vou onerar meu banco, tá? E o custo nesse lado da arquitetura é a transferência de dados. Mas de qualquer maneira, eu indico bastante usarem a calculadora de precificação da AWS, porque nela você consegue juntar as duas coisas, ter uma visão mais unificada, digamos assim, tá?
Aí tem uma outra pergunta também do Silas, que é como gera por linguagem natural, cobra por token? Não, cobra por plano, tá? Claro, tá corretíssimo, por debaixo dos panos vai ter ainda a parte de fazer chunks, de vetorizar os dados, e tokens de entrada e de saída, mas a AWS tenta deixar isso bem abstraído e o cliente só tem que se preocupar com qual plano ele vai assinar, tá? E aí já pegando esse gancho e voltando para a apresentação, eu tenho aqui algumas capabilities de acordo com cada role. Então, para uma role aqui de leitor Pro, que é leitor mais general, digamos assim, eu vou ter pergunta e resposta para os meus dados, eu vou ter como ver e interagir com meus stories ali que eu crio dentro do QuickSight, construir histórias, sumários executivos, tá? Então, como ele é leitor, ele não pode, por exemplo, criar tópicos de pergunta e resposta. Esse é um ponto importante. O meu leitor, o meu consumidor, ele não pode fazer qualquer tipo de pergunta, né? Na verdade, eu até posso deixar essa opção, mas não é recomendado. Então, aí que nasce o conceito de tópicos Q&A. Então, eu como admin, eu tenho total flexibilidade para dizer para o meu dashboard, para o meu LLM também, quais tópicos o meu usuário final pode ou não pode perguntar, pode ou não pode fazer. Então, eu tenho um score de qualidade, de efetividade da resposta. E tudo isso eu monitoro no próprio QuickSight, para ver se as respostas que estão retornando em formato de dados, se elas realmente fazem sentido, se tem alguma coisa ali que não está discrepante. Eu posso bloquear palavras ofensoras, por exemplo, putz, não pode falar de concorrência, por exemplo, eu posso fazer esses guardrails dentro do próprio QuickSight, tá? Pode passar o slide, por favor. Bom, então o QuickSight ele tem um free tier, tá? Aqui está um QR Codezinho para ter um acesso total a todas as capacidades ali para até 4 usuários de qualquer tipo. Tem nas letras miúdas alguns pré-requisitos para poder usar, tá? Então, um desses usuários tem que ser um admin ou um admin pro para essa conta de gerenciamento, mas a ideia é que vocês consigam começar a testar já o serviço. Inclusive, agora, deixa eu ver quanto tempo falta aqui, tem alguns minutos ainda, eu queria primeiro perguntar para vocês, pessoal, se vocês têm alguma dúvida, né, com tudo que eu falei aqui sobre Amazon Kill, com QuickSight, integração de dados. Podem mandar aqui no chat. Não restringam as perguntas só a esse tópico, tá? Se alguém já usa QuickSight, por exemplo, e tem uma dúvida de, putz, Paulo, como é que eu faço cruzamento de dados, joins, quais são as melhores práticas para poder conectar uma nova data source, ou como é que eu publico isso para o meu usuário final, pode mandar aqui também que eu vou separar um tempinho no final para tentar responder, tá? O que eu vou passar para vocês, gente? Duas coisinhas. A primeira, antes que eu me esqueça, eu vou passar aqui no chat, só para não deixar para o final, porque eu sempre esqueço, um link para vocês avaliarem a apresentação, que é bem importante aqui para a gente, tá? Isso eu já mando. E vou enviar aqui também, enviar não, né? Vou compartilhar minha tela para vocês terem acesso e a gente experienciar aqui um pouquinho como é que é o QuickSight na prática, dentro daquele Demo Central, que já tem algumas coisas pré-criadas para a gente trabalhar, tá? Deixa eu só pegar aqui o link da survey, da avaliaçãozinha, para vocês dizerem aqui o que vocês querem ver na próxima apresentação, sobre qual serviço, tá? Boa, tá? Tem o QR Code na tela, mas eu vou pegar a tela, então o link aqui tá mais fácil. Deixa eu já até abrir aqui. E vou pegar a tela só um pouquinho, com licença, Naira. Pessoal, vocês estão vendo minha tela agora? Acredito que sim, né? Sim, dá para visualizar. Vamos lá, então,
Primeiro, mandando no chat aqui também, porque isso aqui é aberto. Para mim, todo serviço da AWS tinha que ter um portalzinho de demo que nem esse daqui, porque é muito prático para a gente, tá? Como que a gente navega nesse Demo Center aqui para vocês experienciarem ele? Então, aqui do lado, a gente tem algumas abinhas, dependendo do qual que é o caso de você e qual que você tem mais interesse em ver. Então, a gente tem alguns dashboards de demo aqui. Eu tenho um da Copa, por exemplo, de 2022, tem de call center, enfim, é bem horizontal, né, em diferentes indústrias e de tipos. Então, como eu comentei, esse daqui todos são dashboards com QuickSight, obviamente, mas cada um vai utilizar diferentes visualizações. Então, esse aqui, por exemplo, eu tenho aqui algumas imagens já colocadas aqui para cada jogador, né, ah, um gráfico um pouco mais complexo ali. Eu posso puxar aqui de qualquer outra indústria, qualquer outro tipo. O que importa aqui para gente? É que dentro desses dashboards aqui, eu também tenho a opção não só de ter a visão de reader, né? Então aqui no caso seria um reader que não tem acesso à pergunta, tá? Esse meu dashboard aqui não está habilitado com o Amazon Q, então é um dashboard um pouco mais clássico. O que eu posso fazer? Eu posso, bom, maximizar, posso exportar alguns dados aqui para CSV, tá? Eu posso ver aqui com quais dados foram criados essa visualização e, claro, tenho acesso aqui a alguns filtros que já pré-alocados. Isso aqui é uma das abas, então eu tenho N abas aqui com diferentes visualizações. Então, como comentei, tem essa aqui do mapa mundi também, que já vem. Se você já tiver dados de geolocalização, ele já constrói sozinho para você. Mas mais legal que isso, eu posso, por exemplo, clicar aqui nesse íconezinho de editor, e aí eu já parto para uma visão de, de criador de dashboards, né? Então, que seria o admin, por enquanto, sem entrar no mérito de GenAI. Então, para quem nunca teve acesso, nunca trabalhou com QuickSight, essa aqui é a carinha dele, tá? No painel aqui na esquerda vocês podem ver que tem todos os campos. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com dados relacionais, então seriam nossas colunas aqui de visualização. Todos os tipos, por exemplo, desconto aqui para gente, ele está como um número nesse formato aqui. Isso aqui tudo é automático, claro, mas você tem total flexibilidade de alterar aqui o tipo de dado conforme vocês quiserem. Nesse caso, eu tenho alguns datasets, tá? Eu gosto desse exemplo aqui, porque geralmente o pessoal trabalha só com um dataset, tenta ficar fazendo join, coisas mais complexas, quando na verdade eu posso ter N datasets, tá? Esse Spice aqui é só para dizer que está usando tecnologia de cache. Então, todo dash que eu tentar criar aqui, eu não vou estar batendo no meu banco para poder buscar esses dados, trabalhar com eles, eu vou estar trabalhando com eles local. Então, é 100 vezes mais rápido, tá? A gente pode, por exemplo, entender como que cada uma dessas visualizações foram criadas. Então, esse aqui é um Sankey Diagram. Eu consigo colocar aqui a região, o modelo, o peso dele aqui, na verdade, é uma soma dentro de cada região. Ele vai fazendo esse endereçamento para mim. Uma feature muito interessante é, por exemplo, putz, Paulo, tenho muito dado aqui e não sei ao certo qual tipo de visualização eu quero, né? Então, eu posso pegar um Order ID aqui por ano. E o QuickSight tem essa feature chamada Autograph, que ele gera para mim baseado no tipo de formato que eu pedi, que eu tenho, né? Então, se aqui eu tenho um valor de timestamp e aqui eu tenho um valor de ID, ele vai tentar agrupar aqui para mim por ano. Lógico que dentro disso aqui eu posso fazer um filtro, por exemplo, né? Então, aqueles filtros que a gente viu ali, de segmento, de região, tudo isso está aqui, ó. Aqui, ó. Clico nesse, clico em filtro. Então, só nessa visualização pequenininha aqui de tendências de venda, eu tenho seis filtros aplicados. Então, eu quero todos os customers igual a isso aqui, todos os modelos de carro igual a esse modelo, e segmento igual a SMB, por exemplo, e assim vai, tá?
que mais? Outra coisa, então aqui eu criei o meu dashboard. Aqui eu tenho, na direita, tenho propriedades mais visuais, né? Então aqui já não é sobre o dado em si, é sobre como ele vai aparecer. Então, qual que é o meu nome do texto, meu background, mudar cor, enfim, que vocês podem mudar da maneira como vocês quiserem, tá? Então, sugiro bastante que vocês entrem com essa visão de editor para ter essa experiência do que dá para fazer e o que não dá. Deixa eu ver se eu pego aqui também e volto para o Demo Center aqui, porque até então a gente não viu nada de Amazon Q, tá? E aí tem essa seçãozinha chamada SQ, que, como vocês devem imaginar, eu posso pegar aqui, por exemplo, vou pegar isso aqui sobre estudantes que estão cursando alguma coisa, e aqui eu já tenho essa caixa de pesquisa, tá? De novo, aqui eu estou na experiência do Reader, só que não é só o Reader, é o Reader Pro, porque eu consigo também perguntar. Então, como eu comentei, inicialmente, o Amazon Q só aceitava inglês, agora já está trabalhando com português também, a tendência é melhorar, expandir isso cada vez mais. Então, tem algumas respostas aqui que já está com esse verdinho, são respostas que o administrador configurou, ele olhou para a resposta do Amazon Q, falou, putz, isso aqui eu aceito, entendo que está ok, pode deixar como uma pergunta factível, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, então eu quero ver quais são os melhores professores, né? Top 3 professores. Eu fiz aqui em linguagem natural, ele busca através dos meus dashboards, dos meus dados, e ele vai te trazer algumas opções. Então ele vai te trazer opções de visualização. Então aqui a resposta é o Jill, o Andrew e o Anthony são os melhores professores. Aqui a nota de cada um deles, tá? Ele vai te trazer outras visualizações que podem ou não fazer sentido. Então, por exemplo, qual que é o score aqui, a média desses três? Fica em 78,19, tá? Quantos professores eu tenho? 17. E ele traz também em forma de texto, aqui, ó. Então, ele faz uma explicação já mais completa. Então, existem 17 professores, a média deles é 68,63, o melhor é X, Y, Z. Então, aqui já vai mais na linha do reporte que nem eu comentei com vocês. Vocês podem, claro, não só se limitar a essas perguntas pré-construídas, pré-avaliadas, e tentar fazer uma em português, por exemplo. Então, qual que é a previsão de evasão escolar em outubro? Vamos ver como que ele se comporta. Legal, ele trouxe aqui o número de quantos alunos eu tenho e trouxe um gráfico por tempo, de 2019 até 2024, de se esse número aumentou ou não. Então, lá em 2019 tinha 20, depois isso aumentou, caiu, eu poderia adicionar um forecast aqui, por exemplo, tá? Ele me traz em texto, tá? Então, em outubro de 24, a gente tinha 81 estudantes únicos, e aqui a gente tem 61% ali de diminuição. Então, tem algumas opções, tá? Sugiro muito que vocês avaliem. Aqui, eu abri essa página aqui do meu QuickSight, que eu uso para demo, só para mostrar para vocês a experiência de criar um novo dataset. Então, quando eu vou criar ali, eu tenho algumas opções, tá, pessoal? Isso aqui é bem interessante, então eu posso criar a partir do meu Aurora, do meu RDS, do meu MySQL, do meu Athena, um caso de uso muito comum. Eu posso simplesmente subir um arquivo aqui de teste, então, por exemplo, deixa eu tentar pegar aqui alguns dados de teste. Eu vou abrir o meu CSV, e como eu comentei, o QuickSight não foi pensado para ETL, não é essa a ideia do serviço, mas ele tem uma parte de preparação de dados simples. Então, eu tenho ali algumas colunas, primeiro e último nome, e-mail, gênero, IP e data, simplesão. E eu posso aplicar alguns filtros, né? Então, eu posso, por exemplo, querer trabalhar com o gênero aqui sendo igual a male, por exemplo, dar um apply, e aí eu crio esses filtros aqui, ele só me traz sexo masculino. Então, assim,
eu consigo criar esses filtros, eu consigo criar parâmetros, eu consigo trabalhar inclusive SQL aqui dentro, então dar um select, e-mail, where, e pegar um e-mail específico. Eu posso, de repente, adicionar mais um outro arquivo aqui, fazer um join, e depois, e só depois disso começar a consumir, tá? Então acho que é uma outra parte aqui importante de falar sobre o QuickSight. Bom, deixa eu ver aqui, abrir a aba de perguntas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Só mais um. Ainda, o Silas perguntou ainda sobre dúvida aqui. Eu desejo que o meu usuário final, B2C, gere muitos dashboards. É o caso de criar um namespace para ele. E isso é uma licença? Cara, essa pergunta ela é muito boa, é bem comum em cenário B2C. Você não trabalha. Sim, você vai precisar de uma licença para poder fazer essa leitura, mas como eu comentei, você não vai criar através de usuários, né? A gente não quer que esse usuário final tenha uma access key, a gente quer que ele tenha ali uma role, que o tempo do token seja gerenciado pela AWS, você pode definir o tempo de expiração ali certinho, mas sim, a gente vai precisar trabalhar com namespaces. E aí a parte de namespace a gente trabalha também com o conceito de licença de leitura. Tá? Então, mas é só bom diferenciar. Então, uma coisa é você ter uma licença para o seu cliente, por exemplo, ter a liberdade de criar dashes ou de ler. Outra coisa é, eu já tenho o meu site, eu já tenho o meu web portal aqui, minha aplicação mobile, o que seja, e eu só quero que pegar o dash que eu criei, embedar nela e qualquer um pode consumir. Aí a gente não está falando de licença, aí você está publicando algo, tá? Então, se a ideia for essa, não precisa de licença. Tá, os dados ficam em sua nuvem? 100%. A gente não vai trabalhar com dados fora da AWS aqui ou em qualquer outro lugar, então toda conexão, por exemplo, com fonte de dado é criptografada em trânsito via SSL. No Spice também tem uma criptografia em descanso. Tá? Pessoal, acho que, assim, eu estou passando um pouquinho do tempo aqui, eu vou devolver a palavra para a Naira, mas só para sumarizar tudo que eu trouxe. QuickSight é a principal ferramenta de BI da AWS. Ela, com o tempo, vem se modernizando. Ela vai te dar a capacidade de gerenciar N fontes de dados. Então, eu posso plugar direto no meu banco, posso plugar em algum outro data source que eu tenha ali construído. Dentro dele, eu configuro a parte de segurança. Então, o Row Level Security, que eu acabei não mostrando aqui porque o tempo é meio curto, eu faço dentro dele também. A parte de criação de dash, publicação, ativar a Amazon Q, avaliar os tópicos e publicação, tudo isso gerenciado. Tá? A ideia aqui hoje era trazer só um gostinho do que é o Amazon Q, compartilhar o portal aberto com o que a gente tem de demo com vocês, responder alguma dúvida. Então, se alguma dúvida que eu não respondi, eu posso deixar também aqui, caso vocês queiram entrar em contato, no meu e-mail aqui da Amazon, e eu passo com o pessoal da Nuage também para a gente poder fazer uma agenda aí a 6 mãos e tentar entender o cenário de vocês, tá? Bom, da minha parte é isso. Agradeço muito o tempo de vocês. Estou à disposição para bater um papo depois, caso alguém queira trazer um cenário um pouco mais detalhado, compartilhar a arquitetura. E, Naira, tem mais alguma observação? Não, Paulo, perfeito. Só salientar também que a Noage está aqui para ajudar vocês, tá? No que for necessário também, seja implementação, seja também discutir um pouco sobre essa visão das arquiteturas, né, as necessidades do QuickSight. Então, a gente vai deixar nossos contatos aqui, inclusive, vou deixar meu LinkedIn e do Paulo. Aqui também a gente tem Boa. os contatos da AWS, Noage, então tudo que vocês precisarem, vocês podem estar recorrendo aqui a gente, que a gente vai conseguir apoiar vocês, tá bom? E, mais uma vez, responda a survey, por favor, para a gente saber, né, nos próximos eventos, o que trazer, saber o que a gente precisa ajustar aqui para atender vocês. E, bom, é isso, pessoal. A ideia aqui era essa. Fiquem bem aí, qualquer coisa, não hesitem em nos procurar. Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigada, pessoal.